também. Eu gostaria de partilhar com vocês a palavra no no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Versos 18 e 19. Atos 8, 18 e 19. Se você está perto de um irmão desse que está nos visitando, ceda a sua Bíblia, tá? Aquela gentileza típica dos cristãos. Então vamos ler a palavra que está escrito. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Queridos, em que contexto esse pedido foi feito? Veja que aparentemente é um pedido muito próprio. Simão pede: eu também quero o poder de impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo. Mas a resposta que ele recebeu não foi muito boa. Veja o verso 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte, nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do seu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Que resposta dura, não? Que resposta dura? A pergunta é: quem era Simão? Quem foi Simão? Por que ele recebeu essa resposta tão dura? Irmãos, vamos analisar, antes de responder essa questão, a quem é dado o Espírito Santo. Quais são as pessoas que podem receber o Espírito Santo na vida e serem cheios do poder do Espírito? Eu gostaria, por favor, que vocês abrissem a palavra do Senhor aqui no livro de Atos mesmo, só que agora no capítulo 1. Atos 8, verso 1. Perdão, capítulo 1, verso 8, tá, irmãos? Não capítulo 8. Capítulo 1, verso 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Queridos, segundo o texto lido, para que precisamos receber o Espírito Santo? Para sermos testemunhas. Testemunhas de quê? Ou de quem? Bom, irmãos, imagino que uma testemunha é alguém que viu alguma coisa, tá certo? Se o sujeito não viu nada, não testemunhou, e ele não pode falar nada sobre um determinado assunto. Mas Jesus falou: olha, vocês viram tudo, vocês sabem tudo, eu lhes ensinei tudo. Agora vocês vão ser minhas testemunhas. Só que se vocês forem minhas testemunhas sem o poder do Espírito Santo, o trabalho que vocês vão realizar não vai exercer nenhuma influência sobre ninguém. Então, vocês sabem, porque viram, ouviram, participaram comigo, são minhas testemunhas, mas ainda não estão preparadas, porque não tem poder na vida de vocês. Agora vocês precisam de poder
para que o testemunho de vocês seja efetivo, dê resultados, mude vidas. Então, Jesus falou: por isso vocês precisam do Espírito Santo, para realizar uma obra para mim. Que obra é essa? Se você voltar a Mateus capítulo 28, nós veremos a obra que Jesus designou aos discípulos e por que eles então precisavam do Espírito Santo, simplesmente para cumprir essa obra. Mateus 28, do verso 18 ao verso 20, Jesus diz assim: aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Irmãos, Jesus dá uma missão para a igreja. Eu quero lhes dizer que a missão é mais importante do que a igreja. Sabe por quê? Porque a missão veio antes. A igreja foi criada para cumprir o quê? A missão. Deus tinha uma missão, qual era? Ensinar o mundo inteiro sobre o que precisa ser feito para adquirir a salvação. Então Deus falou: eu preciso de gente que faça isso. E aí Ele criou a igreja, e nós somos a igreja, mas a missão veio primeiro, e nós existimos para cumprirmos a missão. Só que no estágio em que nos encontramos, a gente sabe o que falar. A gente testemunhou, pode falar do que testemunhou, mas nos falta o quê? O mesmo que faltava para os discípulos. Ele falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, imaginem vocês, antes do Espírito Santo descer sobre a igreja, eles estavam reunidos no dia de Pentecostes e eram 120. Daí o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, Pedro tomou a dianteira, fez um sermão, e aquele pescador transformado pelo poder de Deus e cheio do Espírito Santo, levou quase 3.000 pessoas ao batismo num só dia. Eu imagino o trabalho que aqueles 120 não tiveram. Talvez não eram nem 120, porque tinha umas outras pessoas que não faziam parte, assim, digamos, não eram pessoas habilitadas para batizar. Imaginem, quem sabe 60, 70 pessoas para batizar 3.000 pessoas num só dia. Qual a diferença?